Olá, meus amados. Estamos começando aqui após a luz desta segunda-feira e estamos começando mais um livro da Palavra de Deus. Nós estivemos estudando dois livros, né? Passamos aí por dois livros grandes e falamos que queríamos pegar um menor para não gerar, vamos dizer assim, né? Dá uma quebra, né? Às vezes os livros grandes levam muito tempo para estudar e a gente gostaria de fazer aqui com vídeos menores. Então, deixa eu abrir aqui o público. Pronto. Então agora nós estamos mais liberados para pegar livros menores, né? Livros como hoje nós queremos estudar, né? O livro de Tito. O livro de Tito é um livro muito fantástico, porque é um livro que... Porque é um livro muito especial, porque fala sobre a organização de uma igreja, né? E mais do que nunca nós devemos entender a importância da organização de uma igreja. Eu estou aqui falando com você, mas eu tenho que acertar algumas coisas aqui no computador. E o livro de Tito, ele tem essa proposta, né? É a orientação que Paulo dá a um presbítero, né? Tito, alguém que era discípulo de Paulo. Paulo, ele tinha uma estratégia fantástica. Ele ia abrindo igrejas, né? Evangelizando, as pessoas se congregavam. Depois ele dava primeiras orientações e depois levantava presbíteros para serem ali os líderes daquelas igrejas. Então isso é muito importante a gente saber, e é muito também interessante nos nossos dias, que estamos agora na época como eu vou dizer, numa época de muitos modismos, né? As pessoas hoje ficam inventando modas, não participo de igreja, sou desigrejado, a minha igreja sou eu fico na minha casa, cuido da minha família. Então as pessoas ficam inventando igrejas, ficam inventando confusões, né? Na realidade, a palavra de Deus mostra, né, que ainda que as pessoas falam, não, o pai tem que realmente criar os seus filhos no caminho que deve andar, o pai é responsável pelos filhos. Mas isso não significa que, né, a igreja, a organização da igreja venha ter estruturas até mesmo para orientar os filhos, né, os seus filhos. A Bíblia o Novo Testamento fala da organização da igreja e você vai ver ali que não são famílias, a igreja não são famílias, né? São uma reunião de famílias, né? Porque ali a casa tal, é só aquela família que compõe aquela igreja. Então as pessoas estão inventando muitas coisas aí e a gente até entende, né? Tem muitas coisas erradas, muitos homens envergonharam o evangelho, mentiram, roubaram, adulteraram, o evangelho foi manchado por maus homens, mas, né, o querer do Senhor permanece, né? Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, né? A igreja é de Cristo, não somos nós que inventamos igreja. Então nós temos que seguir aquilo que Jesus está edificando, né? A sua igreja. E quando nós lemos o Novo Testamento, são várias cartas mostrando a organização da igreja, justamente para evitar, tem critérios na organização da igreja, para evitar, vamos dizer assim, os aventureiros, né, os lobos vestidos de ovelha, né, que eles querem se utilizar. E o livro de Tito fala sobre isso, né? Apesar de todo o cuidado que nós temos, né, de colocar homens, né, em liderança, apesar de todo o cuidado, os homens são falhos, né? E por causa disso nós temos, né, nós temos reuniões de outros ministros que vão ali, se tiver que corrigir, né, um líder, tiver que disciplinar o líder, se tiver até que tirar esse líder. Isso é uma questão de organização. Então, mas é muito importante estudar, né, o Novo Testamento, a forma da organização da igreja, porque realmente o corpo de Cristo é reunião de homens e mulheres. Um só não faz o corpo, um membro não é o corpo. Um membro compõe o corpo, mas o corpo é a reunião de vários membros, né? E a igreja é um povo diferente, né? Não é uma raça, né? São judeus, não.
o japonês, o chinês, o brasileiro, o francês, o inglês, reunidos, né, para aquele propósito, né, de servir ao Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Antes de nós orarmos, também quero lembrar que nós estamos intercedendo para a vida do irmão José Luiz. Ele está tendo pequenas melhoras, a hemorragia parece estar sendo controlada. Vamos orar, continuar orando por ele. Além dessa hemorragia, a pressão também está se regularizando, está ficando, né, em níveis melhores, né, a pressão dele. Isso tudo é importante para que ele possa depois, né, ser posicionado com as costas para cima, né, de bruço, para também fortalecimento dos pulmões. Então esteja orando, continue orando, intercedendo pela vida do irmão José Luiz, né? Não sei se todos aqui sabem, ele foi hospitalizado por causa do Covid, ele ficou entubado estar entubado por causa do Covid, ele pegou uma bactéria, e isso tudo prejudicou mais e mais ele. E nós estamos lutando, intercedendo para que o inimigo não encontre espaço, não venha realmente lançar todo esse mal sobre a vida dele. Nós estamos em batalha espiritual, amém? Então permaneçam intercedendo pela vida do irmão José Luiz, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida do irmão José Luiz. Visita ele, Senhor, no hospital, que a tua graça, Senhor, o alcance. Nós repreendemos todo o mal, nós paralisamos toda a hemorragia, toda a pressão alta ou pressão baixa. Senhor, que seja normalizada a pressão, em nome de Jesus, que os pulmões se recuperem, que haja fortalecimento dos pulmões, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que haja reação, Senhor, o corpo do irmão José Luiz seja agora recebido, Senhor, ele seja cheio do sopro teu, Senhor, do teu fôlego, Senhor, da tua vida sobre o corpo dele, em nome de Jesus, que seja restaurado todo este corpo, Senhor, coloque órgãos novos para ele, em nome de Jesus, ó Deus, e que ele possa, Senhor, rapidamente sair destas máquinas, Deus, é que ele possa ser recuperado em nome do Senhor Jesus. Declaramos a tua unção, o teu poder, o teu milagre, a tua cura sobre a vida dele agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós também oramos por esta palavra, Senhor, por esse estudo, esse breve estudo, Senhor, que o Senhor venha fluir e ministrar aos nossos corações. Assim nós oramos em teu nome. Amém e amém. Muito bem, amados. Então, na sequência aqui, nós vamos estudar o livro de Tito. É um livro pequeno, né? Um livro breve de 3 capítulos, né? Paulo escrevendo a Tito. Que se crê, né, que foi escrito depois da primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Paulo está orientando seus pastores, né? O apóstolo orientando os pastores. Ele orienta Timóteo, depois orienta Tito, né? São igrejas que eles abriram e ali ele vai colocando esses líderes para cuidar. Ok? É um livro pequeno, mas com muitos detalhes de organização, de critérios de organização, né? Talvez aqui, né, um tema, né, que é central aí do livro de Tito, nós vemos que é a moral e a disciplina, né? A organização de uma verdadeira igreja de Cristo. E é um apelo a esta igreja para ser fiel a Cristo Jesus. Ok? Dentro dos princípios da moral e da disciplina. Muito bem, queridos. Diz lá a palavra do Senhor, Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Amado, esse primeiro versículo ele é muito importante. Paulo, ele sabia a sua missão, ele era servo de Deus e apóstolo. Apóstolo significa enviado, ok? Ele é servo de Deus e é enviado de Jesus Cristo. Com qual finalidade? Ele diz, para promover a fé. Amados, esse é um ministério fantástico. Se a gente fizer só isso, está tudo certo, né? A gente poder promover a fé no coração das pessoas.
Como é que vem a fé no coração das pessoas? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos ser faladores, nós devemos anunciar, falar. Isso vai promover a fé no coração das pessoas. Então Paulo deixa muito claro, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quer dizer, essa fé, essa questão de você crer em Deus, isso pertence aos eleitos de Deus. E o inimigo quer privar os eleitos de Deus disso. Quando o inimigo tenta, por exemplo, fazer um país se tornar ateu, tenta imaginar perseguição à igreja, perseguição, queima-se Bíblias, não se pode ler a Bíblia, é tudo proibido, a polícia manda prender. Quer dizer, isso está o quê? Privando os homens de conhecer algo que Deus deu para eles. Vamos dizer assim, pertence aos eleitos de Deus, a ter fé em Deus. Então Paulo sabia que ele deveria promover esta fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento da verdade. Interessante, tem muitos conceitos aí fora, há muitas mentiras, e a Bíblia diz que há uma verdade. A verdade pertence a Deus. Então, para dar o pleno conhecimento da verdade. O que é verdade? Quais são as coisas que são verdadeiras? Então, as coisas que Deus estabeleceu são coisas verdadeiras. Então, nós devemos dar o pleno conhecimento das coisas que Deus estabeleceu. Isso é verdadeiro. Uma das coisas que Deus estabeleceu, a sua palavra não mudará, ela é eterna. Então, isso é verdadeiro. Qualquer outra palavra, com o tempo, com o uso, se destrói, mas a palavra de Deus, ela não se destrói com o uso. Ela é verdadeira e ela é eterna, isso foi estabelecido por Deus. Então nós devemos promover a fé que pertence aos eleitos de Deus e o pleno conhecimento, parte da verdade, é a plenitude da verdade, segundo a piedade. É interessante isso também, segundo a piedade, quer dizer, você vai conhecer a verdade segundo, quer dizer, através de uma vida piedosa. Amados, Deus não nos chamou para sermos, desculpa a expressão, papagaios. Papagaio repete. Então, Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Eu preciso testemunhar daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo. Então, se Deus é amor, você só vai entender amor se você for uma pessoa piedosa. Não adianta você querer filosofar, ter pensamentos sobre o que é amor, se você não vive na piedade. Tem muita gente que escreve sobre amor, mas não entende nada sobre amor. Tem gente que pensa até que amor é sentimento. Talvez eu peguei muitos aí, Tem muita gente que pensa que amor é sentimento, mas não é sentimento. O amor gera sentimentos, mas não é sentimento. Então, amados, muitas pessoas, precisam ser conduzidas a ter uma vida piedosa, porque através da piedade, através de ter uma vida em Deus, um piedoso é aquele que vai a Deus, uma pessoa que está dentro de Deus, uma pessoa que quer as virtudes de Deus, que quer sentir o coração de Deus. Essa é uma pessoa piedosa. Então ele vai conhecer a verdade. Você só vai entender o valor da justiça, amados, quando realmente você estiver dentro do ambiente da piedade. Tem muita gente que só quer justiça para si. Não, os meus direitos, mas ninguém luta pelo direito do outro. Então não adianta você querer entender justiça se você não vive na piedade. Deu para entender? Então olha o ministério de Paulo: promover a fé dentro do pleno conhecimento, promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, segundo uma vida piedosa, segundo uma vida que tenha prática. Viver, você tem que viver com Deus
em Deus, na prática da palavra de Deus, para estar dentro de Deus, para estar experimentando o que Deus manda a gente experimentar e sair de um ambiente horrível que é o deter conhecimento, por deter conhecimento somente. Isso, Paulo fala que isso gera vaidade. O mútuo conhecer gera vaidade. Vamos lá, estou só no primeiro versículo, não preciso me deter tanto assim, né? Mas vamos adiante. Então, Paulo ele tinha muita consciência da sua posição. Paulo era muito consciente daquilo que ele deveria fazer. Então, vamos lá. Na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então veja, com tudo isso que ele está promovendo a fé, pleno conhecimento da verdade, levando as pessoas a serem pessoas piedosas, na esperança da vida eterna. Amados, um homem duro de coração não vai ter vida eterna, não vai morar no céu. Como filho de Deus, eu preciso me parecer com meu Pai, que é Deus. Então, um piedoso, uma pessoa piedosa, que quer as virtudes de Deus, então ele vai crescendo. Pedro fala muito sobre isso, mas não vou abrir agora Pedro, mas ele fala disso. Então você vai crescendo, crescendo, crescendo em práticas, na piedade, para que seja amplamente suprida a sua entrada nos céus. É o que Paulo está falando, na esperança da vida eterna. Cristo nos salvou, sim, entrou a eternidade, o Senhor entrou em nosso coração, agora Ele vai edificar a nossa vida, santificar a nossa vida. Agora, se a gente resistir à obra da santificação, se nós apagarmos o Espírito Santo dentro de nós, aí a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o final. Então, há pessoas que não perseveram, pessoas retrocedem. Isso é perigoso, né? Então, o que a Bíblia está dizendo? Que essa vida, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. Quer dizer, Deus prometeu vida eterna. Ah, será que Deus vai dar mesmo? Sim, Ele prometeu. Por isso que Paulo sabe, eu preciso promover certinho para que as pessoas entrem por esse caminho que Deus prometeu, que Deus abriu, que Deus preparou. Veja a responsabilidade nossa como igreja de mostrar o caminho correto para as pessoas, para que as pessoas não vivam numa ilusão, que as pessoas não vivam no engano. Então, isso é muito importante. Ok? Verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Então, a gente diz o seguinte, que ele deu essa promessa da vida eterna, que é um Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, quer dizer, antes que venha a eternidade, Deus já vem prometendo isso, e em tempos devidos, né, num devido tempo, né, como a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, manifestou a sua palavra, que é ali, né, no livro de Hebreus diz, né, Deus falou de várias maneiras, e por último está falando agora pelo próprio Filho, né? Manifestou a sua própria palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Quer dizer, aí Jesus, como verbo de Deus, veio a esta terra e lança agora, né, o verbo de Deus começa a ensinar os homens, e agora essa palavra chega a Paulo, né, e ele diz, né, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Então veja, é a revelação da verdade. Jesus, ele é a verdade, ele se faz homem, ele começa a expor a verdade, e essa palavra, que é verdade, vai chegando a outros, né? E chegou até Paulo. Veja, Paulo não andou com Jesus, Paulo conheceu Jesus lá em espírito, quando ele teve um encontro ali, numa grande luz, Jesus se apareceu a ele, mas ele não era dos 12.
Ele conheceu depois, como Paulo foi nascido, né? Em outro tempo. Vamos lá, verso 4. Então, Paulo, entendendo do seu ministério, ele está escrevendo a Tito, verso 4. A Tito, o verdadeiro filho. Veja essa questão de paternidade, né? Um verdadeiro filho, né? Que se submete ao pai, ao discipulador. Verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele deseja ao seu filho Tito graça, paz da parte que venha de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí ele escreve uma coisa: por esta causa, né, já que eu tenho esse ministério, desejo isso a ti, que você experimente a graça do Senhor, né? E por esta causa te deixei em Creta, na cidade de Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, essa palavra é interessante, restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então Paulo ele ia evangelizando, ganhando alma, só que Paulo ele era um apóstolo, ele era alguém enviado para promover a fé em vários lugares. E agora ele pede para Tito, na cidade, colocar em ordem as coisas restantes da organização de uma igreja. Igreja envolve muita coisa, principalmente colocar pessoas, vamos dizer assim, representantes do reino nos lugares certos da igreja, nos departamentos certos, nas lideranças certas. Veja, eles estão ali como representantes do reino. Então temos que ter muito critério, mas às vezes nós somos muito criticados. A pessoa não avançou no ministério, será que os pastores não querem que ninguém... É que muitas das vezes, amados, as pessoas, elas não têm um caráter segundo o caráter de Cristo. Tem gente que quer ser líder na igreja, mas fornica, faz sexo antes do casamento, faz muita coisa errada, bate na mulher, briga, adultera, xinga, rouba, né? Uma série de coisas horríveis, e quer ser um representante do reino, quer ser um líder na igreja, quer ter alguma posição, alguma coisa na igreja. Isso não dá certo. Tem gente aí fora que, para manter membros na igreja, dão cargos para os membros, só que os membros estão totalmente fora, viciados, fofoqueiros, mexeriqueiros, indisciplinados. Mas para manter, não, fica aqui, cuida aqui, eu te dou uma posição, fica aqui. Essas coisas é o que tem bagunçado a igreja. E aí os escândalos vêm, aí a desgraça é pior. Só que a igreja no início tinha critérios. Nós devemos ser pessoas criteriosas. E se você é membro da igreja, não espere alguém te dar uma posição para você se tornar uma pessoa correta. Seja uma pessoa correta, independente se você tenha alguma função na igreja. Então vamos lá. Estou quase que, em vez de fazer o estudo, estou meio que pregando, né? Mas vamos lá. Então, verso 6. Olha só os critérios. Vamos lá. Vê se você se encaixa nesses critérios. Se você se encaixar, quem sabe, Deus pode te usar. Constituís presbítero conforme te prescrevi. Verso 6. Alguém que seja irrepreensível. Vamos lá. Você é uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não tem erro? Não é bem isso. Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele não fez coisa errada. Ele não adulterou, Davi. Ser uma pessoa irrepreensível é aquela pessoa assim, você não precisa repreender aquela pessoa. Se ela errar, ela sabe o que tem que fazer. Ela errou, ela vai lá se acertar. Sabe? É uma pessoa que ela tem muita consciência e ela toma atitudes muito certas. Sabe? Se ela errou, ok, ela se corrige
e ela sabe que não é para ser escrava do erro, então ela não vai repetir aquele erro, ela vai mudar aquele comportamento, ela vai avaliar por que ela caiu naquele pecado, e ela vai tirar as brechas, vai tirar as armadilhas de Satanás para não cair de novo. Porque tem gente assim, né? Não, eu vou lá e errei, não, mas eu fui correto, fui lá e me consertei. Aí volta de novo, cai no mesmo erro. Aí por que voltou a cair no mesmo erro? Porque as brechas dessa pessoa continuam. Então, certamente, ela vai cair no mesmo erro. E por que ela não tira as brechas? Porque ela é desobediente. Não, mas quando eu erro, eu conserto. Tudo bem, mas você precisa cair sempre no mesmo erro? Tem alguma coisa errada, a pessoa que cai sempre no mesmo erro. Tem um ditado, né? Errar uma vez sei lá, errar uma vez pode, errar duas vezes é burrice, não tem esse negócio assim? Não me lembro do ditado. Mas entenda isso, queridos. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que sabe o que fazer e ela toma atitudes. Segundo, marido de uma só mulher. Né? Isso aí é óbvio, né? Mas tem gente que, né, é marido, mas fica olhando para a mulher dos outros e tal. Então, peraí. Tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, tem que ser uma pessoa fiel ao casamento. Entendeu? Marido de uma só mulher. Que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, de perversão. Dissolução é perversão, né? Se um líder tem filhos pervertidos, completamente pervertidos, certamente faltou uma liderança como um pai, como uma mãe. Tudo bem, não estou dizendo que seus filhos, né, eles têm a salvação individual deles, eles podem tomar caminhos, né? Mas a gente percebe quando a pessoa é completamente irresponsável, deixa os filhos fazer o que querem, e eles se tornam umas pessoas pervertidas. Poxa, né? Não tem a história do profeta Eli, que não disciplinava os seus filhos faziam as coisas absurdas. Então, uma pessoa tem que saber governar bem a casa, deve saber ensinar os seus filhos. Senão, não tem como atuar na igreja. Vai ensinar filho dos outros? Não sabe ensinar o próprio filho. Está errado isso. Veja lá, crentes que não são acusados de dissolução, que têm filhos crentes que não são acusados, filhos crentes que aprenderam a crer em Deus. É o pai que ensina o filho a crer em Deus. Ah, meu filho vai tomar decisão. Não, o pai tem que interferir, tem que conduzir o filho à fé. Você tem que evangelizar o seu filho. Você tem que ganhar o seu filho para Jesus. Deu para entender? Tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Amados, uma criança, um filho que é insubordinado, não aprendeu em casa o que é autoridade. Tem que ensinar o seu filho sobre a autoridade, respeitar a autoridade. Um filho que não respeita autoridades que tem problemas sérios sobre isso. Isso tem que ser ensinado dentro de casa. Então, você veja que não é de qualquer forma. Paulo fala isso para Timóteo, né? Uma pessoa que não sabe governar a casa não pode governar a igreja. Não sabe governar os filhos, não sabe governar a esposa. Está tudo errado. Verso 7. Porque é indispensável, olha a palavra, é indispensável, não se pode brincar com isso, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus. O que é uma pessoa dispenseira? Aquela que vai na despensa e pega as coisas. Esse é um dispenseiro. Irrepreensível como dispenseiro de Deus. Quer dizer, é alguém que tem na sua despensa, que tem na sua vida condições de trazer coisas de Deus para outros. Se na vida dela não tem nenhum exemplo, não tem nada o que passar, a casa é toda uma bagunça, o casamento todo bagunçado, os filhos todos bagunçados, não dá. O que mais? Não arrogante. Eu pergunto para você, você é uma pessoa arrogante? Não irascível, você é uma pessoa que explode toda hora, uma pessoa irada. Não dado ao vinho, você é uma pessoa que gosta de tomar
umas cachaçinhas, gosta de tomar um vinhozinho, tem gente que fala assim, não tem problema tomar vinho, né? A Bíblia diz, não dá ao vinho. Tem gente que fala, não, eu gosto de tomar um vinhozinho, não tem problema nenhum. Não, a Bíblia diz para não pessoas que não sejam dadas ao vinho. E aí? Nem violento. Se é uma pessoa violenta, tem muita gente que é machão dentro de casa, né? Violento com a esposa, né? Esses machões aí, né? Tem que botar todos eles na cadeia, né? Tem que botar todo mundo na cadeia, esses machos. Em cima da esposa é um machão. Lá fora, fica quietinho, né? Não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Pessoas que são, né, que cobiçam as coisas dos outros, têm ganância, quer ter coisas que não pertencem a ele, sabe? Quer ter. Sabe? Esse tipo de pessoa não pode exercer liderança. Ah, pastor, está difícil encontrar gente assim. É por isso que a igreja às vezes não cresce muito. É difícil ter lideranças assim. Tem outras igrejas que crescem bastante, tem umas que são excelentes, agora tem outras que crescem e quando você vai ver estão inchadas, cheio de obreiros fraudulentos, cheio de obreiros mentirosos, corruptos, que metem a mão no dinheiro da igreja, que saem com as mocinhas da igreja e é um escândalo. Igrejas grandes, né? Vamos lá. Verso 9. Antes, hospitaleiro, né? Pessoa que sabe receber bem as pessoas. Você sabe receber bem? Ou a pessoa chega na sua casa e faz cara feia e tal. Hospitaleiro, amigo do bem. Amigo do bem. Interessante essa expressão, né? Amigo do bem. Tem gente que é amigo de uma boa briga, né? Mas nós temos que ser amigos do bem. Sóbrio. Pessoa equilibrada, não é levada à emoção. Justo, pessoa correta, piedoso, que tenha domínio de si, sabe? Que sabe se segurar, às vezes dá vontade de falar, mas você sabe que tem a hora certa de falar, a maneira certa de falar. Tem gente que fala coisas certas, mas fala totalmente errado, no sentido de ser estourado, ser cheio de fagulhas, cheio de espinhos para falar, ficar dando alfinetada no outro. Você tem que ter domínio próprio. Verso 9, apegado à palavra, fiel. Você gosta de ser uma pessoa fiel? Tem gente que muda de igreja como se fosse mudar de camisa. Não é fiel ao ministério, não é fiel, porque é bom quando está tudo certo, mas quando tem dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz é ir embora. Porque você nunca pode contar com essa pessoa, ela não é fiel, ela não está ali junto, presente, mesmo nos momentos difíceis, né? É bom a gente ter pessoas com um momento difícil. Que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, de modo que tenha, veja, fiel que é segundo a doutrina, quer dizer, a instrução bíblica mostra sobre fidelidade, e de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Quer dizer, você ensina, mas você também é um exemplo. Então, você tem autoridade para exortar pela palavra e também para convencer os que contradizem. Porque não só você tem a palavra, mas você tem o seu próprio testemunho de vida. Você é um exemplo, sabe? Como é que alguém vai entender sobre fidelidade, mas se você não é uma pessoa fiel? Por mais que você tente explicar, a pessoa olha para você e fala, eu não estou entendendo bem o que é fidelidade, eu não vejo isso nele. Então, queridos, só para a gente gastou aqui 40 minutos para falar aqui 10 versículos, 9 versículos, mas que são de extrema, Bíblia diz, é indispensável essas coisas. Então, se você não é um líder na igreja, tenta imaginar, você é um membro da igreja, você é para ser um líder. Você precisa ser um representante do reino, você é para ser uma testemunha viva das coisas, dos valores, da piedade de Deus. Sabe, essas características, não importa se você é líder ou não é. O importante é você saber que você tem que se enquadrar a isso. E amanhã alguém pode chegar e falar, poxa, eu gostaria que você realmente atuasse aqui, porque eu vejo em você essas características, sabe? Você tem que ter um bom testemunho na igreja,
Você precisa crescer no seu testemunho. O seu exemplo precisa brilhar diante. A Bíblia diz que deve brilhar o nosso exemplo diante dos homens. Sejam conhecidos diante dos homens. Então, amados, essa primeira parte aqui, né, uma parte assim, né, que é a base. Não é de qualquer forma que se estabelece trabalhos, não é de qualquer forma que se estabelece igrejas, não é de qualquer forma que se estabelece departamento de música, departamento de criança, departamento, seja lá o que for, não é de qualquer forma. Nós temos responsabilidades sérias, porque representamos um reino que é santo. Estou batendo bastante nessa tecla para que realmente você pense nessas coisas, que você lute por essas coisas, amados. Não é só pensar, é lutar. Mas eu não tenho responsabilidade na igreja. Mas você lute por isso. Você lute para que você seja um exemplo. Isso é importante. Nós precisamos que a igreja seja a reunião dos santos, não a reunião dos bagunceiros. Seja a reunião dos santos. Então, isso é muito importante. Amém, queridos? Isso é muito importante na nossa vida. Além disso, diz assim a palavra de Deus, no versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, olha o que a Bíblia diz. Existem muitas pessoas que não se submetem, são insubordinados, pauradores frívolos, ou seja, faladores vazios, enganadores. Quem diz, enganadores, sabe, são pessoas que enganam, insubordinados, mentirosos, especialmente da circuncisão. Aqui está falando da época deles, onde estava ali próximo dos judeus, né? Pessoas que eram da circuncisão, eram judeus. Então, essas pessoas estavam ali ao redor das organizações da igreja. Então, veja, todo mundo querendo ter uma posição, todo mundo querendo ter uma oportunidade. A pastor me dá uma oportunidade disso, uma oportunidade para aquilo. E Paulo falou, Tito, seja uma pessoa criteriosa. Uma pessoa criteriosa. Verso 11. Olha o que diz a palavra. É preciso, isso deixa forte, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras. Olha o que diz. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem. Amados, quando as pessoas estão erradas, elas ensinam o erro. Elas querem justificar os seus erros ensinando doutrinas distorcidas, sabe? Quando a pessoa está errada, ela dá um jeitinho de dar um nó na Bíblia. Isso é um problema sério. Pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, porque eles querem ter, eles querem ser, eles querem tomar posse de certas posições, eles querem tomar posse de certos status. Isso é algo terrível, isso é coisa de homens carnais que vivem na vaidade. Então, amados, nós estamos no mundo, nós lidamos com isso com muita facilidade, quer dizer, é muito normal ver essas pessoas ao nosso redor querendo alguma coisa, a gente percebe que é no coração e a gente vai olhando, tudo bem, essa pessoa quer ser uma coisa, mas chegou agora, como a gente fica brincando, chegou agora já quer sentar na janela, né? Subiu agora no ônibus, já quer sentar na janela, não deu nenhum testemunho de mudança de vida, de coração quebrantado, de coração arrependido, de coração humilde. Mas já querem, né? Já querem falar, já querem, né? Se expressar. Grave isso. Quem tem que falar na igreja é Deus. E Deus fala através da sua palavra. A pessoa que não tem a palavra de Deus nos lábios.
Tem gente que tem palavra de Deus nos lábios, mas distorce. Por exemplo, Satanás, ele tem a palavra de Deus nos seus lábios. Satanás, quando tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus. Mas entende isso? Então tem gente até que vai sofisticar o negócio. Ele chega com muitos versículos e a gente olha assim, poxa, parece que ele é uma pessoa muito sábia, conhece muito a Bíblia, talvez seja esse. Mas quando você vai observar os frutos, Jesus falou, pelos frutos nós vamos conhecer as pessoas, não é pelo que sai da boca propriamente. Sim, a boca fala que está cheio o coração. Mas você vai perceber que os frutos, o que ela está construindo, as pessoas que são próximas dela, você vai ver que tipo de resultados gera. Então, amados, veja, Paulo estava levando o seu filho Tito, a ser criterioso, a ser sábio, a ser observador, né? E deixar claro que há necessidade de critérios. Vamos lá. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, olha, sempre mentirosos, feras terríveis, mentes preguiçosos. É interessante isso, né? Ventres, né? Eu falei mente, né? Ventres preguiçosos. São pessoas que são preguiçosas no sentido de querer crescer. Dá trabalho crescer, dá trabalho você, né? Meditar, dá trabalho você corrigir coisas, né? Feras terríveis, mentirosos, sabe? Então, em que ambiente está sendo formada uma igreja? Em que sociedade está sendo formada uma igreja? Numa cidade, numa região onde tem muita gente assim. E hoje, né, onde a igreja está sendo formada, às vezes tem locais onde tem pessoas muito mal educadas. Mas nem por isso a gente deve abrir mão de princípios. Gravem isso. Por mais pervertido que seja o ambiente, não abra mão de princípios. Ainda que você fique com 10 pessoas. Só tem 10 aqui que se submetem a isso. O resto ninguém quer se submeter. Vou fazer o quê? Não querem se submeter à correção da palavra de Deus, paciência. A gente fala do Evangelho, a gente promove a fé no coração das pessoas, porém eles têm que entender que agora a vida deles tem que ser obedientes ao reino de Deus. Nós temos que ser obedientes ao Rei Jesus, não ao nosso ventre. Obediente ao ventre, obediente a Jesus. Então vamos lá. Tal testemunho, verso 13, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, que tenham uma vida saudável espiritualmente. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com... Nossa, minha Bíblia está toda rabiscada, nem eu consigo ler mais a minha Bíblia. Nem mandamentos de homens desviados da verdade. Então, amados, veja como é que as pessoas distorcem a Bíblia, né? Ficam entrando, né, em assuntos, né, de conversas de homens desviados da verdade. E eles vão criando outros assuntos que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Verso 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Olha o que a Bíblia diz. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mas você já chegou perto de uma pessoa que você orienta a pessoa, não, faz assim. A pessoa fala, não, isso aí não existe. Você deve estar pensando, você está falando isso, mas você está com... lá dentro você está com outras intenções. Quer dizer, por mais que você ensine até coisas certas, a pessoa, ela olha tudo como impureza, como tudo tem alguma coisa assim, meia por trás, uma coisa errada. Elas não acreditam nisso. Então, para os puros, tudo é puro. Agora, para os impuros, é muito interessante a maneira que a gente vê a vida, né? A Bíblia, Jesus falou, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu interior será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, né? Terão trevas dentro de você, sabe? É como encarar, sabe? Com que você está aberto, você crê num Deus realmente santo. Então, para os puros, tudo é puro. Agora, para os impuros, nada. E aí eles nunca mudam.
Versos 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. Eles falam, não, eu creio em Deus. Professam. Mas, nas suas obras, mostram que realmente não acreditam. Porque agem como se Deus não existisse. Agem sem menor temor de que Deus está vendo as suas atitudes. Então, quer dizer, no tocante falam, mas os seus atos negam, por isso que são abomináveis. Mas desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados para toda boa obra. Reprovados para fazer qualquer coisa na igreja. Reprovados para fazer qualquer liderança. Não dá certo. Não adianta a gente querer, às vezes, criar um jeitinho, né? Não dá. Paciência. Então, amados, esses são critérios, como a Bíblia diz, indispensáveis para estabelecer um trabalho, para estabelecer uma igreja. Indispensável. Vamos lá, vamos avançar. O tempo agora correu contra nós, né? Capítulo 2. Tu, porém, fala ao que convém a sã doutrina. Então, conheça a palavra, porque nós somos ministros da palavra. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, características de homens na igreja, que sejam pessoas temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Não está falando aqui de liderança, está falando de membro. Os membros, homens, têm que ser homens, né? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, sendo pessoas constantes, né? Sadios na fé. Quer dizer, essa expressão sadios na fé, mas também é uma outra coisa importante. São membros, tem membros às vezes que não crescem na fé, não crescem na doutrina, não crescem no conhecimento. Então, sempre ainda com aquelas mesmas limitações de conhecimento bíblico, de fé em Deus, de experiência com Deus. Ser membro, você tem que crescer em Deus, para que a sua fé seja uma fé sadia. Não é só ter bom exemplo, mas também crescer espiritualmente. Isso é para mim. Ele agora deixou de trabalhar com liderança, né? No capítulo 1 ele mostra, né, que a liderança tem critérios, mas agora também os membros têm que ser pessoas assim. Olha, Deus está chamando uma igreja que realmente seja representante, desde o líder, dos líderes, dos sublíderes, das hierarquias, até os membros que não têm uma liderança. Isso é igreja. Você quer comigo formar uma igreja assim? Você quer realmente compor uma membresia com essas qualidades? Então, realmente é suma responsabilidade para você. Tem gente que fica assim, né? Só olhando a vida dos outros, só olhando a vida do líder, só olhando. Mas ela não se sente responsável para ser o exemplo. Amados, eu nasci, aqui estou fugindo um pouco da só para dar um testemunho, breve testemunho. Eu nasci vendo coisas erradas dentro da igreja. Mas eu assumi a responsabilidade de ser um exemplo. Eu poderia falar, eu não vou pertencer à igreja, eu só vejo coisa errada na igreja. Eu poderia ter ido embora da igreja, com a desculpa de ter visto homens com maus exemplos. Mas isso não me acrescenta em nada. Eu falei, bom, se os homens não estão fazendo as coisas certas, então eu, pelo menos, vou fazer a coisa certa. É assim que nós devemos nos comportar. Verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, sérias, não caluniadoras. Quando falo de seriedade, é ser uma pessoa responsável. Você sabe que seu proceder tem peso de responsabilidade, porque você está sendo observado, né? Estou falando de mulheres aqui, mulheres idosas. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, né? Falar mal do outro, não escravizadas a muito vinho, olha novamente a questão da bebida, sejam mestras do bem. Quer dizer, que elas tenham, ser médicas, tenham muita experiência em práticas do bem, ok? A fim de instruírem as jovens recém-casadas e a amarem ao marido e aos seus filhos. Então, veja, a questão da família
entra aqui muito claramente. Quer dizer, você vai instruir as mais novas a serem boas. A primeira coisa, as recém-casadas saberem cuidar bem da casa, saberem ser boas donas de casa, saberem boas esposas, boas mães. Sabe, essa coisa da vida, o que é natural da vida? Crer em Deus, crer que o sustento vem pelo trabalho, quem não trabalha não coma, e também constituir família, e também gerar filhos que possam compor novas famílias. Isso é o curso natural da vida. São responsabilidades básicas. Então, como membros de uma igreja, nós temos que ter esta autoridade para ensinar as coisas básicas da vida. É isso que ele está falando. A igreja não é um local de pessoas esquisitas, que vivem de nuvem, que vivem pensando em nuvens. São pessoas que sabem lidar com as coisas da vida também. A gente pensa nas coisas celestiais, a gente pensa em morar no céu, a gente pensa em ter uma vida eterna, mas aqui na terra, uma vida nos céus, mas aqui na terra a gente também saber lidar com as coisas que são responsáveis a todos os homens. Essa ordem foi dada a todos os homens. Amar a Deus sobre todas as coisas, a cuidar bem da família, a se multiplicar, a encher a terra, a dominar a terra. Isso é uma ordenança para todos os homens. Vamos lá. Serem boas, verso 5, a serem sensatas, a ensinar as mais novas a serem honestas, boas donas de casa. Amados, tem gente que na amizade, não vou falar isso que eu vou perder a amizade. Que perca a amizade. Mas se você vê a pessoa que não está fazendo a coisa certa, você tem a responsabilidade de orientar. Fala, filha, isso está errado, filha. A vida não é assim, a vida é assado. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque as pessoas às vezes difamam o evangelho, colocam uma má fama no evangelho, porque vem no povo evangélico um povo esquisito. Mulheres que não amam seus maridos, mulheres que não sabem tratar bem seus maridos, maridos que não sabem tratar bem a esposa, maridos que são gananciosos, assim por diante. Sabe? E as pessoas de fora da igreja ficam vendo e falam, mas que povo esquisito é esse? Fala tanto de Deus, mas olha a vida deles toda bagunçada, as mulheres esquisitas, as mulheres não sabem falar, os maridos só ficam adulterando, só ficam arrumando outras mulheres, uma bagunça. Você acha que as pessoas não ficam observando a igreja? O mundo aí fora observa muito a igreja. Você acha que o mundo não percebe as coisas erradas que estão na igreja? Claro que percebe. Então, nós, como membros, temos que chamar a responsabilidade para nós, para ser o exemplo, para mostrar, não, peraí, tem um local lá que eu vejo pessoas que são coerentes, pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que estudam, que crescem, que vão crescer, que sustentam a minha casa, que crescem na vida, sabe? Deus nos chamou para prosperar, agora a prosperidade vem por trabalho, por estudo, sabe? Se disciplinar, para conquistar, posições, isso é fruto de trabalho. Vamos lá. Verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Você tem que ter critério para casar. É moço, ainda não casou? Seja criterioso em tudo. Qual é o trabalho que você vai querer, qual é a profissão que você vai escolher. Tenha critério. Por que você quer essa profissão? Por que você quer casar com tal moça? Você tem que ter critérios para isso. Você tem que tomar decisões muito sérias, meu jovem. Você tem que tomar uma decisão muito séria o que você vai ser profissionalmente, com quem você vai casar. Sabe? São coisas muito sérias, então você tem que ser muito criterioso. A Bíblia diz, não tenha julgo desigual. Não vou me envolver com uma moça que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com as coisas do Senhor. Isso está tudo errado. Os moços precisam ser criteriosos. Exorta-os para que todas as coisas sejam criteriosas. Verso 7. Torna-te pessoalmente, aí está falando da liderança, de Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Sabe, todo líder tem que mostrar que nós nascemos para fazer boas obras. Nós não nascemos de novo para simplesmente olhar para o céu e as necessidades ao nosso redor, a gente não toma nenhuma atitude.
Nós somos chamados realmente para ser bênção na vida das pessoas, e não ser uma maldição, não ser um peso ou ser uma pessoa indiferente. É claro, mas, como eu falei, às vezes eu falo, né? Você passa uma pessoa de locais onde tem muita carência, falando, poxa, às vezes você não tem dinheiro para ajudar para ninguém, quer dizer, tanta gente, tanta carência, você tem que sair com um caminhão de dinheiro para ajudar todo mundo, não dá. Mas não é bem nesse sentido, né? Quer dizer, no sentido de você saber que você pode mudar a história de uma pessoa, você tem condições de abençoar pessoas, né? Dentro das condições que Deus te deu, você realmente ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, você pode, né, abençoá-lo. Então, a liderança tem que ser padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Eu gosto dessa palavra reverência. Ao ensinar, você mostra integridade. Tem que estar por inteiro no ensino. Não adianta você ensinar uma coisa e você não está nem aí para aquilo que você está ensinando. Não adianta você ensinar uma coisa e você não viver aquilo, tá entendendo? O que é integridade? Você ensina, mas você vive aquilo. E não só vive, porque você está por inteiro naquele ensino, mas que você mostra reverência, porque quem passou aquele ensino é Deus. Então tem que ter a reverência, você está usando aquilo que Deus te deu, então ao falar, você tem que falar também com reverência. Sabe, Deus está em nosso meio. Até mesmo a forma de falar, a linguagem, tem que tomar muito cuidado com isso. Reverência, temor para com Deus, respeito, reverência é respeito, né? Respeito com a presença de Deus. Quanto aos servos, ou melhor, verso 8, linguagem sadia, né? Tem gente que fala gíria, né? Certas coisas, tem que tomar muito cuidado com brincadeiras, né? A Bíblia diz sobre o espírito de chocarrice. O que é chocarrice? É você fazer graça com a vida do outro. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Olha, isso é membro de igreja. Vamos lá. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então, você é um funcionário, seja obediente ao patrão. É mais ou menos isso aqui que ele está falando. Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Né? Então, o patrão tem que ter satisfação de ter você como funcionário. É isso que ele está falando. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de que ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de embelezarem, ornarem, né? Com a sua atitude de fidelidade, né? Você vai estar o quê? Embelezando a doutrina de Deus. O Pedro fala, poxa, mas que pessoa joia. E a pessoa fala assim, não, mas isso aí é porque Deus entrou na minha vida. Eu falo, poxa, eu gostei, interessante, me fala mais um pouco da sua doutrina, daquilo que é ensinado na sua igreja. Sabe, o seu testemunho bonito, o seu bom exemplo, realmente vai embelezar as coisas de Deus. Amém? E aqui, vamos ver se a gente avança um pouquinho mais, verso 11. Porquanto a graça de Deus... Então, depois de ter falado tudo isso, olha a explicação resumida. Porquanto a graça de Deus, o favor de Deus aos homens, se manifestou o quê? Salvadora. Deus se manifestou aos homens, em primeiro lugar, como um Deus que salva a todos os homens. Então, ao favor de Deus, a graça de Deus, Deus ele foi gracioso, ele se achegou aos homens. E ele se achegou se manifestando um Deus salvador. Salvador das coisas erradas. Ele não se apresentou de imediato, falou, não, vai todo mundo se perder. Não, ele se manifestou salvador. E mais, educando-nos. Quer dizer, hoje, o que nós temos? O Senhor nos educa para que, renegadas as coisas ruins, as impiedades, as maldades e todas as paixões mundanas, possamos viver hoje
no presente de forma sensata, justa e piedosamente. Então, o que nós vemos é que Deus nos deu a oportunidade, nos salvou para boas obras, né? Para viver agora com coisas boas, de forma sensata, com sensatez, equilíbrio, né? De forma justa, quer dizer, não fazendo jeitinhos para nada, correto, e de forma piedosa, ter uma vida que reflete a piedade de Deus, os valores de Deus, ok? E mais, verso 13, aguardando, com essa postura hoje, o Senhor nos salvou, nos deu uma vida coerente, sensata, justa e piedosa, e agora? Nós estamos o quê? Aguardando, olhando para o futuro, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo e essa vida ela é mantida porque nós estamos aguardando o nosso Salvador. Sabemos que ele voltará. Então nós nos mantemos firmes naquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Isso tudo que ele falou no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Ok? Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, vejam, ele se deu por nós, com que finalidade? De nos libertar de toda a maldade e nos purificar para que nós sejamos o povo de exclusividade dele. Nós somos exclusivos de Deus. Um povo que? Zeloso de boas obras. Olha que coisa bonita. O Senhor se deu para preparar a igreja e que a igreja seja o exemplo de boas obras. Sabe, de boas obras. Quando você vê uma pessoa que trabalha, que é mais esforçado, ganha seu dinheiro, entesoura para os filhos, ensina seus filhos no caminho que devem andar, cuida bem da esposa, sabe? Isso são boas obras. Pessoas que estão tão equilibradas, centradas, sabem o que é a coisa certa, então você vai agora ajudar outras mulheres a ensinar, né? A cuidar bem dos seus filhos, a cuidar bem do seu marido. Olha que coisa boa, você vai criando o quê? Uma sociedade bonita, uma sociedade edificada em valores, olha que coisa boa. Então não pense em boas obras só em dar cesta básica, em dar sopão para as pessoas caírem. Não é só isso, boas obras. Sabe? Qual é o mal que nós vivemos hoje em São Paulo em 2020? Esse vídeo está sendo filmado em 2020 em São Paulo. Qual é o mal que a gente vive aqui? As famílias, o marido sai para beber, bate na mulher, os filhos não têm um pai em casa, os filhos vão para a prostituição, vão para as drogas. Olha que sociedade horrível que a gente vê por aqui, bem pertinho da gente. Essa é a sociedade desgraçada que nós vivemos em São Paulo aqui em 2020. Então, boas obras não é só dar cesta básica, é ensinar as famílias a cuidar bem da família, a cuidar bem do dinheiro. São pessoas que não são gastonas, são pessoas que sabem equilibrar, sabem que tem que entesourar para os seus filhos. Sabe? Essa sociedade precisa ser levantada. Isso é uma grande obra. O seu exemplo, como membro de uma igreja, mostrar que o Evangelho vem para restaurar, nos trazer dignidade. Sabe? Então é muito mais do que dar cesta básica. A cesta básica a gente dá, realmente, não tem a história de dar esmola. Você passa ali, você vê a pessoa, você tem compaixão, você dá esmola, você ajuda. Mas assim, é de passagem. Né? Em um segundo você faz uma boa ação. Mas o que você realmente está construindo? Você está construindo a sua família, você está construindo o seu patrimônio, você está sendo um exemplo para as futuras famílias e você está ajudando até as outras famílias, orientando elas. Não é você viver a vida delas. Eu oriento muita gente, mas nem todo mundo obedece o que eu oriento. Fazer o quê? Eu procuro ser um exemplo, eu procuro pregar, eu oro pelas famílias, eu oriento, mas cada um tem que viver a sua própria vida. A salvação é individual. Mas eu sei que essa é a boa obra. Edificar a minha casa, ajudar a conduzir pessoas a saber o que é a vida, a essência da vida,
E a alegria de ver Deus no seu contexto de vida, sabe? Tem gente que não encontra Deus no contexto da sua casa, da sua família. Você vê as pessoas que estão em quarentena, trancadas em sua casa, o marido não consegue conviver com a própria esposa dentro de casa. Os pais não conseguem conviver com os próprios filhos dentro de casa, estão loucos para os filhos ir para as creches ou para as escolas, porque não conseguem conviver com os próprios filhos. Que sociedade é essa? Sociedade terrível. Eu estou aqui falando muito superficial, para não ser um vídeo tão tenebroso. Deus chamou a igreja para realmente ser um exemplo de uma nova sociedade, firmada em princípios e em valores que Deus nos deu. Ok? Vamos terminar. São só 3 capítulos, é difícil, né, a gente terminar esse livro, né? Então vamos lá. Verso 15. Dize estas coisas. Olha o que ele fala. Dize estas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ele fala que a função nossa é ensinar. A Bíblia diz, se você vê o pecador pecar e não avisar ele que está em pecado, Deus vai cobrar o sangue dele de você. Estou falando próximo aqui, não estou dizendo que você tem que ir lá na China falar isso. Estou falando que você aqui, você vê ali, você orienta com jeito, né, com jeitinho, mas avisa, olha filho, tem vida melhor. Tem vida melhor. Deus quer restaurar a sua vida. Vamos lá, terminando. Capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Né? Funcionário, seja um bom funcionário. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, né? Pessoas que brigam, né? Mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, pois nós também outrora éramos tolos, nécios a tolos, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, né? Éramos prostitutos, éramos bêbados, éramos drogados e outras coisas mais. E prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então não é que a gente alcançou a salvação pelas boas obras, mas o Senhor se manifestou em nossa vida, e ele entrou em nossa vida e ele nos salvou. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovação e renovador do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo entra em nossa vida e o que nos lava, né? É o Espírito que nos traz uma recriação. Agora nós temos os mesmos sentimentos de Cristo, uma renovação, uma novidade de vida dentro de nós. Uau, agora nós estamos com outra expectativa, com outra perspectiva, com uma outra visão. Estamos com uma visão de Cristo em nossa vida. Antes nós tínhamos uma visão de matar, de roubar, de adulterar, e agora eu estou com uma visão de restaurar, de edificar, de fortalecer, de animar, de motivar, porque esses são os sentimentos de Cristo. Isso só veio em meu coração porque o Espírito Santo entrou dentro do meu coração. Amém? Verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou sobre nós isso, porque Jesus preparou o caminho, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo pode habitar em nosso espírito, porque Jesus preparou esse caminho. A fim de que, justificados por graça, né, somos justificados não por obras, mas pelo favor imerecido de Deus em nosso favor, nos tornemos seus herdeiros. Olha só, temos uma herança, segundo a esperança da vida eterna. O Senhor quer morar eternamente conosco. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a todas as coisas façais afirmadamente, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então, ele está falando o seguinte,
que sobre esses valores nós devemos falar afirmadamente e confiadamente. Sermos incisivos, falarmos sobre essas coisas e com confiança, para que aquelas pessoas que têm crido em Deus sejam o quê? Sejam motivados à prática das boas obras, sejam solícitos, né? Comece a se inclinar a ter essas práticas de boas obras. Então nós somos exemplo, falamos e na esperança que Deus convença e que as pessoas comecem a se abrir para esses assuntos, comecem a pensar em restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximos, ser um bom funcionário, até mesmo um bom patrão, um bom empresário. Sabe, esses assuntos precisam permear os nossos pensamentos. Como é que vai se permear esse assunto nos pensamentos das pessoas? Se a gente falar. Porque se a gente não falar, o que vai falar na televisão é adultério. Já viu as novelas aqui do Brasil? As novelas que pervertem as pessoas. A novela só fala em traição, em adultério, em roubo, em corrupção. E esses assuntos é o que fica rodando na cabeça das pessoas. Nós somos chamados a ser a igreja do Senhor, que leva as pessoas a pensar em coisas com um valor muito mais elevado. É claro que a gente não tem que ser pessoas chatas, mas nós temos com sabedoria despertar esse desejo das pessoas de querer conhecer as coisas do reino de Deus. E nós, de forma pronta, estamos sendo um exemplo para essas pessoas também. Ok? Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Né? O versículo 8 termina assim. Verso 9. Evita discussões insensatas. Né? Não entra em debates. Genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita um homem faccioso. Sabe o homem que cria confusão, divisão? Evita um homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Fala uma vez, fala a segunda, o cara continua bravo. É só dor de cabeça. Pois, verso 11, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. São palavras duras, né? Fala uma, duas vezes, né? Às vezes a gente faz 10, 20, 30, 40, 100 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa, e a gente sofre, ó Deus. A Bíblia está falando que ele fala uma, duas vezes. Parece pouco, né? Mas a gente faz com esperança, né? A gente fala com as pessoas com esperança. O Senhor convence, né? A gente se prepara em oração, a gente pede a unção de Deus. Né? Não estou falando para você falar assim muito soltamente. Nós temos que buscar o poder de Deus, nós temos que buscar a unção de Deus, a autoridade do Espírito, para falar na hora certa, movido pelo Espírito, para que aquela pessoa tenha realmente um impacto. Agora, há outras pessoas que estão deliberadamente, né, nessa posição contra, são facciosos, são rebeldes, são contra. Às vezes, né, vai uma, duas vezes, quando você percebe que a pessoa está numa posição de guerra. Vamos lá. Verso 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, nomes difíceis, né? Apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, está orientando ali as viagens, ok? Agora, olha que coisa interessante no versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Você quer ser uma pessoa de destaque? No reino de Deus, seja uma pessoa de destaque com boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Tem muita gente que fala assim, estou me sentindo desanimado, parece que nada acontece na minha vida, eu estou me sentindo parado, parece que eu não faço nada, tá? Sabe, você quer isso? Está faltando boas obras na sua vida. Se concentre em fazer coisas boas, sabe? A sua vida se torna uma vida muito mais, vamos dizer assim, né? Alegre, de realizações. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé.
A graça seja com todos vós. Então, amados, isso aqui é um retrato do que deve ser a igreja. O que sair disso aqui, amados, são talvez a criatividade dos ministérios. Nós fazemos muitas coisas criativas, né, para o Senhor. Mas isso aqui é a estrutura mínima de uma igreja. Os líderes têm critério para alguém liderar, os membros têm que entender o que é a vida, né? Saber cuidar bem, saber se portar bem, ter bons sentimentos, cuidar bem da família, cuidar bem dos filhos, saber que, além de você cuidar bem, você tem que ser o exemplo, você tem que também poder ajudar outras pessoas a se despertarem da realidade da vida, sabe? E nós temos essa responsabilidade de ser o corpo, as pessoas olharem para nós e falarem, meu Deus, que povo é esse? Povo de valores, povos que vivem, sabe? Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, queridos, em 3 capítulos, tem muito, você vê que é muito detalhe, né? Em 3 capítulos, há uma pequena orientação a Tito que Paulo deu, né? E que isso sirva para a sua vida, em nome de Jesus. O horário foi bem avançado, né? Vamos ver aqui quem participou. Muito bem. Olha só as pessoas aqui. Deixa eu me ver. Vamos ver aqui quem participou dessa nossa live. O Rafael, esposa, Elizabeth, Rogério, Socorro, a irmã Auris, da família, a irmã Cleusa, minha cunhada Margarete, deve estar ali com o Nelson, Gisela, com Cícero, Tamares, o Nilson, famílias, né? Cleiton e Cláudia, irmão Josué Cabral, que está sempre aí conosco, irmão José, Antônio, família, Rufina, Cida, que bênção. A Vera e o Marcos, né? Que estão aqui sempre também conosco. O Edmilson, olha aí, que benção. Edmilson, aceita a minha solicitação de amizade aí no teu Facebook, eu mandei para você aí. O Peter, olha aí, Peter Gomes, a Lúcia Correia, que benção. A Solange Souza, a Andresa Galvão, eu vou responder aqui, né, confirmar, né, responder a solicitação de amizade, Andressa, né, desculpe. Andressa Galvão, Cláudio Sena, olha aí, Cláudio. As fotos de vocês aí. Faz tempo que vocês não me convidam lá para pregar no Encontro de Casais, né? Por um tempo a gente foi lá, né? Chegaram lá na Zona Leste, se eu não me engano. E a irmã Gisele Ferreira. Ô, irmã, que Deus abençoe vocês, viu? É um grupo grande aqui. Que benção, amém? Olha só, uma igreja, né? Tem quase 25 pessoas, né? Se dobrar aqui, vai 50. Já é uma igreja. E que cada um de nós aqui, como membros do corpo de Cristo, possamos ter o livro de Tito como uma referência de qual é a postura que o Senhor espera de nós para sermos representantes do reino. Lembra quando Paulo falou que nós somos embaixadores? O que é um embaixador? Ele representa o reino dele, não representa. O embaixador da França não representa o Brasil, ele representa a França aqui no Brasil. Então você que é membro do corpo de Cristo, você representa o reino de Deus aqui, ó, em São Paulo. Então as pessoas têm que olhar para você e entender como é que é o céu. Olha que responsabilidade, né? Traga isso para a sua vida. Não espere do seu pastor, espere de você. Você tem que ser o exemplo. Deus te chamou para trazer para si a responsabilidade. Coloca para os teus lombos aqui, ó. Traga a responsabilidade para você ser um representante do reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Desculpe o horário, acho que eu demorei mais, que eu falei muito no início, mas esperamos aí que tenha sido edificante para a sua vida. Amém? Semana que vem a gente vai pegar um outro livro, né, pequenininho, né, para a gente ir pegando os livros menores, assim, se Deus permitir. Amém? Deus abençoe. Não esqueça de orar pelo irmão José Luiz. Nós estamos vendo aí que Deus está operando na vida dele. Esteja intercedendo por ele. Nós vamos ver a cura completa do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz.